Vimos várias coisas na primeira parte dessa aula de História da Educação, né? Vimos a história do Brasil, no mundo, a própria organização das sociedades. Vimos a contribuição de algumas ciências e agora, nessa segunda parte da aula, nós vamos continuar esse processo. Vamos falar da contribuição de algumas ciências, de mais uma ciência, na realidade, vamos falar das contribuições da filosofia e, além disso, vamos avançar na história da educação, olhando especificamente, prioritariamente, para as questões do nosso país, ok? Fique atento, vai anotando, história da educação é um assunto longo, tem vários detalhes, eu estou chamando a atenção aqui para você daquelas coisas que são mais importantes, mas lembra, né? Vai anotando para depois você poder ampliar suas descobertas, para você poder investigar um pouco mais a fundo alguma coisa que não tenha ficado muito claro para você e que para você possa também conhecer melhor, organizando a sua cabeça nesse cenário da história da educação, para que você possa ter sucesso na hora que você for responder lá a sua questão, ok? Então vamos lá, continuando então, nós vamos falar das contribuições da filosofia. Lembra que a gente viu as contribuições da psicologia, vimos vários autores e agora com as contribuições dos filósofos. Então, dentro do olhar da filosofia, a gente tem um conceito que é muito importante, uma contribuição muito grande do essencialismo. O essencialismo, é uma doutrina filosófica que trata das pessoas a partir de algo que elas têm em comum, que seria a sua essência, tá? Então ela está dizendo, olha, é uma doutrina que versa sobre o essencial, a sua raiz profunda é a unidade indiferenciada, acolhe o que é, partindo do marco zero, cerne silencioso do estado de ser, comungando uma apreensão metafísica a partir de onde se trama e se constrói a perspectiva filosófica cosmoexistencial, ou seja, autêntico, sem adjetivações, pondera o que é, sem nenhuma ruptura ontológica. Ou seja, a ideia do essencialismo é a ideia de que você olhar para todas as pessoas e entender que todas elas são iguais, porque todas elas partilham de uma mesma essência. E nessa perspectiva aqui, o essencialismo contribui muito para aquele olhar que é o olhar universalista, aquele olhar que pensa, olha as pessoas e entende que são todas iguais porque todas têm a mesma essência. Ou seja, todos são iguais porque são seres humanos, porque são homens e são mulheres, e isso vai, de alguma forma, inviabilizando o olhar e a valorização das diferenças, tá? Então, os particulares, pessoas, cadeiras, árvores, números, têm pelo menos algumas propriedades que são essencialmente, que trazem essa ideia do essencial. Um particular tem uma certa propriedade essencialmente quando esse particular não poderia existir sem ter essa propriedade. Então, aquilo que é essência é aquilo que dá o caráter principal de cada situação, de cada ser. Por exemplo, intuitivamente, Sócrates não poderia deixar de ter a propriedade de ser um ser humano, mas poderia não ter sido ateniense se tivesse nascido noutra cidade. Então, qual é a essência que nós temos com Sócrates? Somos seres humanos. Agora, Sócrates nasceu numa cidade e, com isso, ele carrega as marcas daquela cidade, mas aquilo não faz parte da essência dele, porque a essência dele poderia florescer da mesma forma numa outra cidade. E se a gente quiser olhar para nós e para a nossa situação, a gente poderia fazer uma transposição dessa mesma situação. Você é, de acordo com o olhar do essencialismo, aquilo que você é independente de onde você nasceu. Se você tivesse nascido em outro país, numa outra cultura completamente diferente, você continuaria a ser quem você é, porque essa é a sua essência. Ok? Então, esse olhar do essencialismo vai trabalhando muito essa perspectiva do universal, sem considerar especificamente as diferenças, as culturas e os contextos. Se a gente for avançando um pouquinho nessas correntes filosóficas, a gente vai passar pelo evolucionismo. Evolucionismo todo mundo conhece, Charles Darwin, a pesquisa dele é muito conhecida e muito citada ainda hoje, né? É polêmica para algumas questões, especialmente quando ela se depara com alguns assuntos que também são parte
compartilhados pela religião, por exemplo, a origem do homem, mas na realidade o que ele fez? Ele foi estabelecer um estudo comparativo entre as espécies aparentadas, tá? Então as espécies que pareciam próximas, tinham similaridades, que viviam em diferentes regiões. Além disso, ele percebeu a existência de semelhança entre os animais vivos e os animais em extinção. Então, Darwin foi para campo fazer ciência natural, trabalhar muito com essa ideia da busca de respostas a partir de hipóteses. E muita gente não sabe, mas Darwin foi fazer isso até no movimento de contraposição à situação familiar. O pai de Charles Darwin era um religioso e até para contrapor um pouco aquela visão religiosa sobre as coisas, né? Daquela ideia mais mística de que Deus criou o mundo em 7 dias, que está presente na Bíblia, que pode ter diferentes interpretações, mas até para se contrapor a essa situação, Charles Darwin foi a campo justamente para poder cientificamente tecer alguns comentários e dali elaborar algumas descobertas científicas. Então, a partir desse seu encontro com essa pesquisa, ele concluiu que as características biológicas dos seres vivos passam por um processo dinâmico onde fatores de ordem natural seriam responsáveis por modificar os organismos vivos. Ao mesmo tempo, ele levantou a ideia de que os organismos vivos estão em constante concorrência e, a partir dela, somente os seres melhores preparados às condições ambientais impostas poderiam sobreviver. Lembra do conceito de seleção natural? Exatamente isso aqui. Então, ele começa a falar da concorrência entre as espécies e da possibilidade daquele que melhor se adapta ao ambiente aquele que consegue sobreviver. Ele afirmou, e aí é que entram algumas das polêmicas principais dessa ideia, né, de Darwin, afirmou que o homem e o macaco teriam uma mesma ascendência a partir da qual as duas espécies se desenvolveram. Em sua obra, A Origem da Espécie, ele sugere que o homem e o macaco, devido às suas semelhanças biológicas, teriam um mesmo ascendente em comum. Então, quando ele propõe isso, essa similaridade entre homens e macacos, um possível ascendente em comum, isso cria alguma polêmica em alguns meios religiosos, mas a grande importância do evolucionismo é justamente, olhando para a história da educação, a gente consegue entender o quanto as descobertas de Charles Darwin alteraram aquilo que é ensinado na escola, como aquilo é ensinado na escola, tirando muito aquela visão centrada em Deus sobre todas as coisas, começando a trazer uma ideia mais focada na ciência, mais focadas nas descobertas científicas e todo aquele olhar do método científico, contribuindo com isso até para a organização da educação enquanto ciência. Além disso, a gente pode falar sobre o fenomenalismo. Já ouviram falar de fenomenalismo? De novo, contribuições da filosofia, né, gente? Então, a gente tem um conceito de que os objetos físicos não existem como coisas em si, mas apenas como fenômenos que são perceptuais, ou então estímulos sensoriais. Então, por exemplo, uma vermelhidão, uma dureza, a maciez, a doçura, esses são alguns estímulos sensoriais. Que estão situados no tempo e no espaço. Então, na realidade, o que a gente está dizendo é o seguinte: os objetos físicos, eles não existem se não existir alguém que dê a eles um significado. O que é um aparelho como esse, que passa slides, eu não sei nem o nome dele, tá, gente? Vamos lá. O que é um aparelho como esse se não tem alguém para dar significado a ele, para usá-lo? Então, a gente está dizendo que o fenomenalismo reduz o discurso sobre objetos físicos existentes no mundo exterior ao discurso sobre os dados dos sentidos. Então, a gente está falando que ele é possível porque eu percebo a existência dele. Eu percebo e significo. Então, a gente tem sempre uma ideia de uma interpretação de tudo o que acontece na nossa volta, inclusive dos objetos que nos cercam. Então, todos os fenômenos que estão ao nosso redor, eles passam por toda essa questão nossa perceptiva. E, a partir desta nossa percepção, é que os significados vão sendo construídos e os usos vão sendo também atribuídos a certas situações e a certos objetos.
Além disso, a gente tem uma outra contribuição, e essa eu chamo a atenção de vocês, prestem bem atenção também, que é a contribuição do existencialismo. Quando a gente fala em existencialismo, a gente fala de Sartre, e aí, portanto, esse é um nome muito importante para a gente, né? Então, no existencialismo, a gente vai destacar sempre a ideia da liberdade individual, da responsabilidade. Olá, meus amigos! E aí, gostou da aula do professor? Quer continuar assistindo essa videoaula? Então, convido vocês a acessarem o lacconcurso.com.br. Lá vocês vão encontrar a melhor preparação para o concurso da SEDUC MT 2017. Lançamos um curso pré-edital, mas podem ficar tranquilo que quando o edital for publicado, se tiver alguma alteração na nossa grade, e terá alterações, nós aqui do Lac Concursos vamos atualizar este curso de graça para vocês, desde que esteja dentro do seu prazo de acesso. Tá certo, meus amigos? Então, espero vocês aí no Lac Concursos, essa grande preparação. Nós vamos fazer de tudo para ser a melhor preparação para a SEDUC MT 2017, ok? Ah, já ia esquecendo. Você quer esse material de apoio do professor? Então, vá lá no nosso site, clique lá em materiais, faça o seu download de graça desse material do nosso grande professor. Um forte abraço, fique com Deus e espero vocês aqui no LAC. Tchau, tchau. Clique lá.